Empresa e não trata dos esgotos. É uma empresa estatal que não cumpre as legislações ambientais. Precisa de ação de Estado para a proteção da nossa represa. E a outra situação absurda é a falta de modernização do SAI de Sorocaba, que não recebeu os investimentos devidos, e hoje nós temos, pelo próprio Plano Municipal de Saneamento apontado pela cidade de Sorocaba, que não fui eu, não inventei esses dados, dos 66 milhões de metros cúbicos por ano de água captada da represa, 26 milhões são perdidos. 41% da água que nós captamos e distribuímos é perdida na distribuição e na rede. Sem modernização, sem gestão e tecnologia, sem um processo moderno de saber, inclusive, onde existem os vazamentos. Então, acho essa uma situação absurda. Nós precisamos, e eu vou fazer isso como prefeita de Sorocaba, uma ação concreta junto ao governo do Estado, para, não só ao governo do Estado, mas para que a Sabesp cumpra as legislações ambientais e faça o saneamento dos municípios no entorno da represa de Tupararanga. É uma ação de Estado que nós precisamos ali. Senão a cidade de Sorocaba, que cresce junto com a cidade de Votorantim, não terá garantias de abastecimento no futuro. Com todas as pessoas, indústrias, empresas que nós estamos recebendo, nós corremos um risco seríssimo para o crescimento da nossa cidade de Sorocaba e de Votorantim. Continuamos, candidato perguntando para candidato. Vamos ao sorteio. Candidato Raul Marcelo, do PSOL. Candidato Raul Marcelo, do PSOL. Pergunta... Candidato Raul Marcelo, do PSOL. Pergunta para o candidato Antônio Carlos Panunzio, do PSDB. O candidato Raul Marcelo tem 1 minuto para a pergunta. Candidato, a questão da mobilidade urbana em nossa cidade é uma questão hoje mais do que prioritária, da mobilidade urbana. E a responsável para articular essas políticas é a empresa pública Urbis. E a Urbis, como noticiou o jornal recentemente, por não fiscalizar uma das empresas que prestam serviço na área na cidade, deixou uma dívida para a cidade de Sorocaba de aproximadamente 30 milhões de reais. Dívidas trabalhistas, sentença em segunda instância, questão já tranquila. A mesma Urbis tem 423 funcionários, está contratando uma empresa para gastar quase 2 milhões de reais para elaborar o plano de mobilidade urbana na nossa cidade. Quando a própria lei que obriga os municípios a instituir esse plano diz que os usuários devem ser chamados, a sociedade deve ser ouvida para elaborar esse plano. Eu queria saber das suas propostas em relação à Urbis. Candidato Panunzio tem 3 minutos para a resposta. Agradeço a pergunta do candidato Raul Marcelo. Bom, primeiramente, acho que eu preciso fazer um histórico. Quando eu me elegi prefeito, eu aqui não estou sendo saudosista, mas a Urbis nem cuidava de transporte, nem cuidava de trânsito. A Urbis era uma espécie de filial da prefeitura, fazia tudo. Comprava, terceirizava todas as coisas através da prefeitura, através da Urbis. Isso, a meu ver, era um equívoco, e nós mudamos todo esse sentido. E a Urbis acabou ficando uma empresa responsável, empresa pública responsável pelo gerenciamento, pelo planejamento do transporte coletivo em Sorocaba. Bom, o que fizemos naquela época faz parte da história. Foi uma verdadeira revolução no transporte coletivo. Aqui, temos aqui alguns dos presentes, algumas das presentes, que têm na lembrança o que significava a Vima no transporte coletivo de Sorocaba. Era um dos piores do Brasil para cidades do porte que nós tínhamos. Com a nossa intervenção, isso foi mudado. Custou muito. Praticamente me tomou os 4 anos de governo. Precisei enfrentar o poder econômico, que não queria que se mexesse nisso. Precisei enfrentar resistências de setores sindicalistas que também não queriam que se mexesse, mas implantamos. Fizemos, sim, deputada Yara Bernardi, a integração. Sorocaba tem integração há muito tempo.
tem integração. Não tinha antes do nosso governo. Tem a integração. Ou seja, o cidadão pega o ônibus em qualquer bairro da cidade, troca o ônibus. Inicialmente, só nos terminais podia fazer essa troca. Inicialmente, só nos terminais, por conta de que nós só tínhamos as fichas magnéticas, não havia o cartão com memória. Hoje, com o cartão, o cidadão pode descer em qualquer ponto de ônibus, ao longo da cidade, em qualquer rua, e trocar e ir para qualquer outro bairro, dentro daquele período de validade do cartão. Portanto, Sorocaba integrou muito antes de muitas outras cidades. Nós cuidamos de que a URBS fizesse em Sorocaba a tarifa verdadeira, é o passe social. Nós temos tarifas diferenciadas. A tarifa integral, ela só entra no Vale Transporte, que o empresário é obrigado a fornecer ao trabalhador, e o passe social é a verdadeira tarifa, e o passe estudante com 50% de desconto. Nós temos hoje a URBS como uma das empresas nacionalmente reconhecidas por sua competência. A questão do transporte está correlata à situação do trânsito, que está realmente bastante difícil, tal o crescimento da frota de veículos automotores na cidade. E enfrentaremos essa situação. Acabou o seu tempo, candidato Antônio Carlos Panunzio. Candidato Raul Marcelo fará uso da réplica. 2 minutos. A direção da URBS já é a mesma há 16 anos. Nós vamos começar por uma troca da direção da URBS. Passou pelos 16 anos de PSDB em Sorocaba, 16 anos a mesma direção da URBS. Aliás, até o mesmo presidente. Que na nossa avaliação tem que ser, inclusive, responsabilizado. Porque 30 milhões não são 30 reais, são 30 milhões de reais. Próximo prefeito terá que pagar essa dívida. Dívida trabalhista, e a URBS é responsável sim, porque não cumpriu o seu papel de fiscalizadora do concessionário do serviço público. Cadê a gestão? Nós vamos mudar o papel da URBS. A URBS será proativa no nosso governo. Primeiro, vai fiscalizar as empresas, sem relação duvidosa, relação dura.